amados? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a Escritura: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentinamente destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Clamo, Senhor, que o Senhor venha falar à sua igreja nessa manhã e que o Senhor venha me usar apenas como instrumento do Senhor. Que caia por terra, ó Deus, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a sua voz com clareza. Que estejamos preparados e entendamos aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. O que a igreja deve esperar na segunda vida de Cristo? Esse é o tema do sermão de hoje. Na semana passada, nós refletimos através da mensagem colocada pelo pastor Bruno sobre como o cristão deve viver a vida que agrada a Deus. Lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, onde a gente concluiu algumas coisas. Primeiro, nós concluímos que cumprimos a vontade de Deus quando vivemos uma vida de santidade. No caso aqui específico dessa escrita de Paulo aos irmãos de Tessalônica, ele está se referindo à imoralidade sexual. Então ele está dizendo que a gente deve viver uma vida numa prática sexual lícita, não ilícita, certo? Não devemos viver uma vida sexual de qualquer jeito. É isso que ele está dizendo, desaprovada por Deus, mas dentro dos padrões bíblicos. Vimos também que agrandamos a Deus numa vida de comunhão com os irmãos e que
comunhão e santificação, elas andam juntas, não tem como andar separados. Isso foi muito bem colocado, muito bem exposto pelo pastor Bruno. E vimos também que agradamos a Deus dando um bom testemunho para com os de fora. A igreja, ela precisa testemunhar de que Jesus é Senhor e de que cuida da igreja, de que nós somos transformados pelo testemunho que nós damos aos de fora. Os de fora devem olhar para nós e ver em nós diferença. Então, isso foi muito bem colocado na semana passada. Agora, hoje, nesse texto que nós lemos, nesse trecho da palavra que nós lemos, Paulo já muda de assunto e ele vai falar sobre uma questão que havia uma dificuldade no meio da igreja de Tessalônica, que era referente à segunda volta de Cristo. Então, Paulo ele se prepara para falar sobre isso e ele coloca isso de uma maneira muito resumida, mas também, apesar de resumida, muito profunda. E ele expressa isso em 3 ideias principais, e são essas 3 ideias que eu quero colocar bem brevemente para os irmãos nessa manhã. Primeiro, na volta do Senhor Jesus, a morte não será um obstáculo para que aqueles que nele perecem, ou partiram, permaneçam ou participem do seu retorno. Então, Paulo deixa isso muito claro quando ele começa o texto. Ele já começa o texto falando, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação à volta do Senhor Jesus, aos que dormem na volta de Jesus. Então, havia uma expectativa muito grande da igreja. Naquela época, e eu entendo e vejo que muitas vezes nós perdemos essa expectativa. Havia no passado, Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitou, foi para os céus, e havia já uma expectativa da igreja de que Jesus voltasse. E os irmãos estavam aguardando essa volta, aguardando esse retorno. A igreja de Tessalônica estava aguardando esse retorno. E Paulo entendia isso muito bem. O problema não era o crer deles. Eles criam no retorno de Jesus. Eles criam que Jesus iria voltar e que seria muito breve o retorno dele. E eles viviam de uma maneira que estavam esperando essa volta de Jesus. E eu fico pensando se nós hoje esperamos Jesus como esses cristãos do passado esperavam. Parece que a gente perdeu essa visão de que Jesus em breve voltará. A gente vai, está demorando, acho que dá tempo. Dá tempo. Mas a gente perdeu esse brilho como igreja do Senhor, de esperar a volta do nosso amado, como a igreja de Tessalônica esperava. Vale ressaltar aqui uma coisa, amados, quando nós lemos o texto, que ele fala, olha só, não quero que sejam ignorantes com relação àqueles que dormem. Esse verbo aqui, dormir, no presente indicativo, ele é muito utilizado no passado com relação àqueles que estão mortos, com aqueles que já partiram. Mas ele é usado muito especificamente com relação aos cristãos. Você não vê esse termo, esse verbo sendo usado na Bíblia com relação àqueles que morrem sem Cristo. Geralmente morreu, mas não dormem, eles estão mortos. Isso é muito interessante, Paulo não coloca isso à toa, porque há uma expectativa naqueles que estão dormindo no Senhor, naqueles que partiram, eles estão descansando. É um descanso. O mundo não enxerga assim, o mundo não vê dessa maneira. Para o mundo, a morte muitas vezes é um fim. Acabou porque eles não creem, muitos não creem na ressurreição. Para o mundo, muitos creem que só há esperança enquanto se está vivo. Depois que morrem, não há mais esperança. Mas nós, aqueles que cremos em Cristo, ainda que estejamos mortos, vamos ver o Senhor. Ele vai nos ressuscitar. E Paulo, ele coloca isso de uma maneira
muito linda para os irmãos de Tessalônica. A gente não pode achar que quem está morto não vai aproveitar ou não vai visualizar, não vai participar da segunda vinda de Jesus. E era esse o problema que estava acontecendo na igreja. Eles criam que Jesus ia voltar, criam que quem estava morto em Cristo Jesus iria para o céu, mas eles não tinham expectativa de que eles iam ver o retorno de Jesus. Aí Paulo chega e fala para eles: olha só, irmãos, não se engane. De maneira nenhuma, aqueles que dormem, aqueles que partiram em Cristo Jesus, aqueles que estão no seu descanso, né, eles vão vir depois da gente, não. Muito pelo contrário, eles vão preceder a gente. Eles vão vir na frente. Eles vão ressuscitar primeiro para encontrar com Cristo nas alturas. E depois, nós, os que estamos vivos, olha só como é que é espetacular isso, amado. Eles esperam que Jesus já ia voltar. Né? Aqueles que estarão vivos. Nós, os que estamos vivos, vamos ser arrebatados e encontrar com Ele nas alturas. Há uma grande expectativa, amados. A morte não é obstáculo. Como diz Vivi, eu concordo com você, Vivi. Se eu morrer em Cristo, antes de Ele voltar, está tranquilo, eu sei para onde eu vou. Mas eu quero viver para ser arrebatado. Eu quero encontrar com Ele nas alturas. Não importa se os mortos vão ressuscitar primeiro, eu vou encontrar com Ele. Né? Eu quero encontrar com Ele nas alturas. E eu sei que eu vou. Esse dia vai chegar. Por isso, há a questão da morte para nós, amados. Paulo ele coloca isso porque a morte para quem não é cristão, para quem não crê em Cristo Jesus, é tormento, tristeza e dor. A gente vê o desespero daqueles que morrem sem Cristo, que não tem esperança. É gente abraçando o caixão, gritando, esperneando. Não é que nós que cremos em Cristo não sintamos falta. A gente pode sentir falta e deve sentir falta. Afinal, é um ente querido que se foi. É um ente querido que partiu. Só que, para nós, a expectativa é diferente, porque para aqueles que partem sem Cristo, não há uma expectativa de um encontro. Mas para aqueles que partem em Cristo, que estão dormindo em Cristo, é como aquela pessoa que a gente sabe que foi viajar, foi para um lugar distante, não mora mais por perto, mas que em qualquer momento a gente vai ver. Essa é a expectativa daqueles que perdem uma pessoa amada em Cristo Jesus. Eu fiquei 7 anos fora no Acre. Nós ficamos. Mas há a expectativa de a gente ver de novo. Nas nossas vidas a gente vinha para cá, a gente via os irmãos. Porque é a expectativa. E na morte de um cristão, na morte de um ente querido que vai com Cristo, que parte com Cristo, a expectativa é que a gente vai se encontrar na eternidade. A morte não é um fim em si mesmo. Há uma esperança. Vamos encontrar com Cristo. E aí Paulo resolve essa inquietação dos irmãos. Resolve essa inquietação dos irmãos. Né? E ele fala algo que é muito tremendo. Porque, olha, não se engane. Vocês vão saber quando ele vai voltar. Não é porque há uma questão de adivinhação. Mas Paulo ele diz o quê? Ele diz que a volta do Senhor será precedida de sons. É um evento. A volta de Jesus é um evento, amados. Paulo diz lá no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, é um evento. Sabe aquelas cenas que nós vemos em filmes, que quando um rei se aproxima, vai se aproximando de um determinado lugar, de uma determinada cidade, vem os arautos anunciando, vem as trombetas tocando, vai ser assim.
Com o rei aqui na terra, o pessoal fazia festa. Mas com o Rei dos Reis não vai ser diferente. Vai ter brado, vai ter trombeta tocando, vai ter arcanjo anunciando. Vai ser um evento que a gente vai participar. Aqueles que estiverem vivos vão participar desse evento, os que estiverem mortos também vão participar desse evento. Aqueles que partirem com Cristo. É o evento que precisa ser um evento mais aguardado pela igreja. É quando o rei chegar. A gente vê filmes épicos, filmes antigos de os reis chegando, aqueles reis que eram adorados pelo seu povo, e o povo se alegrava quando o rei chegava. A gente está falando de gente humana, de um ser humano. Mas quando o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vier buscar a sua igreja, a alegria não vai ser aqui na terra, não. Quando o som da trombeta tocar, a gente já vai estar lá em cima, já assim, cheguei, Jesus, estou aqui. Vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. E Paulo diz assim, olha, nós vamos estar com Ele para sempre. O rei não vai estar de passagem para que nos alegremos momentaneamente. Nós vamos morar no palácio juntamente com Ele, para a glória do nome dEle. Vai ser alegria plena. Vamos viver um reinado de glória com Jesus Cristo, onde não vamos ter mais fome, sede, choro, doença, foi tudo embora. É uma vida de adoração ao Senhor. Se quando nós estamos aqui adorando e a gente percebe e sente a presença do Senhor aqui é bom, imagine na glória com Ele. Vai ser algo tremendo e eu aguardo esse dia com ansiedade. Com ansiedade. Enquanto Ele não voltar, eu quero viver e viver bem. Mas quando Ele voltar, eu quero partir bem. Em nome de Jesus. A segunda ideia que Paulo coloca aqui é que na volta do Senhor Jesus, muitos serão surpreendidos, exceto aqueles que aguardam nele. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 8, Paulo expressa essa ideia. É interessante, amados, que muitas vezes, algumas vezes na história foram marcadas algumas voltas de Jesus. Os testemunhas de Jeová já marcaram a volta de Jesus. Foi a primeira previsão de fim do mundo, foi em 1914. Seguidas de outras aí pelos testemunhos de Jeová. 1914, 1915, 1918, 1925, erraram todas as previsões. Depois, também Joaquim de Fiore, que era um místico italiano, previu também que o milênio começaria, o milênio no caso da volta de Cristo, entre 1200 e 1260. O Papa Inocêncio III também previu que o mundo acabaria no ano 666. Por quê? 666, né? Vângela Gusterova, também uma vidente búlgara, que também conhecida como Baba Vanga, ou Nostradamus, Baba Vanga também, Nostradamus das Balcãs, previu o fim do mundo, o fim da humanidade em 2025. A gente está nele. Estamos esperando. Tudo previsão, furada. Paulo ele diz o que? Quanto ao dia, os irmãos sabem bem que ele virá como um ladrão. Nostradamus também previu. Não como o fim do mundo, mas como algumas catástrofes. Isso foi muito divulgado principalmente pelo The History Channel, quem gosta de ver, algumas catástrofes que aconteceriam. Nostradamus profetizou essas catástrofes. Além das previsões, houve ainda algumas teorias de um suposto fim do mundo. No ano 1000 aconteceu, 1966 aconteceu, aconteceu também em 1910 com relação ao cometa Halley, que dizem que a cauda dele
tinha uma substância, um gás tóxico, né, que era o cianeto, e que quando ele passasse, a cauda expeliria esse gás no planeta e todo mundo morreria. Então, uma série de outras teorias absurdas. Em 2012, que foi até alvo de um filme aí, que esse filme foi tão divulgado que na época o pessoal achou que em 2012 ia acabar. Antes disso, teve o bug do milênio, para quem lembra, né? Então, gente, uma série de acontecimentos. Só que todos esses acontecimentos não valem de nada. O dia do Senhor virá como o ladrão. Mas é interessante como Paulo coloca isso para os irmãos de Tessalônica, porque, primeiro, ele vai falar o seguinte: olha, vocês não são das trevas, vocês são da luz. Então, vocês não vão ser pegos desprevenidos. Eu acho muito interessante como ele coloca isso, porque ele faz uma distinção. Olha, tem gente que está achando, né, que está vivendo uma vida que vai ficar tranquilo, que nada vai acontecer. Esses serão pegos desprevenidamente. Ele está se referindo aqui, a gente tem que trazer isso para a época deles, certo? Havia lá um culto ao imperador, principalmente muito divulgado no Império Romano, e havia uma questão de que esse culto oferecido ao imperador, que era considerado praticamente um deus, né, que ele viveria um novo tempo com esse imperador, numa nova era, num novo tempo. Então, havia essa expectativa de que tudo seria bom, tudo seria diferente, né? Principalmente na época de César, de Nero, houve essa expectativa. Então, Paulo ele coloca isso para os irmãos de uma maneira muito irônica, dizendo assim: olha, essas pessoas que aguardam isso, um novo tempo, uma nova era, eles vão ser pegos desprevenidamente. Vai vir o caos sobre a vida deles. Eles não vão viver, não vão para a eternidade. Estão esperando uma paz que não existe. Mas nós que aguardamos ao Senhor, nós que aguardamos a sua volta, Paulo diz isso para a igreja de Tessalônica, a gente não pode ser pego desprevenido, porque a gente precisa ver. E por que ele diz isso? Os irmãos sabiam o dia e a hora que Jesus ia voltar? Não. Estavam marcando o tempo? Não. Foi aquilo que eu comentei no início. Havia uma expectativa. Essa expectativa nós perdemos com o passar do tempo porque achamos que está tardando, mas ele está dando tempo para aqueles que ainda não creram, creiam. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, a igreja precisa estar preparada. A gente não pode dormir, amados. Tem um ditado, né? Uma palavra que o pessoal usava muito, hoje em dia está esquecida, né? Não pode dormir no ponto. Se dormir no ponto, perde o ônibus. Se a igreja dormir, não vigiar, não sobe. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não são filhos das trevas. Vocês não andam enganados. Vocês são filhos da luz. Quando as pessoas gritarem paz, segurança, já era para eles. Mas para a gente não é assim. Os ímpios até hoje, eles colocam sua segurança nos seus deuses. Naquilo que possuem, numa ideologia, em homens. Sua segurança em algo que é material, muitas vezes. Mas aqueles que são de Cristo não colocam sua esperança nisso. Foi pago um preço por nós, amados. Um grande preço. A nossa esperança não está naquilo que a gente pode conquistar, não está em homens, não está em ideologia, não está em governo, não está na conta bancária, não está no carro que eu tenho, não está na Bíblia que eu tenho, que é maior, pode ser menor, pode ser... A nossa segurança está em Cristo Jesus. A salvação que Ele nos deu é de uma vez por todas. E aí Paulo, quando ele faz essa alusão de que nós somos luz, eu vejo muito o que está lá no Salmo 119, Salmo 119, 105, né, que ele fala o quê? Lâmpada
para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No verso 11 ainda, ele vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus vai dizer ainda, o próprio Jesus, ele vai dizer, não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Então Paulo está falando que nós somos da luz porque nós temos os olhos abertos para aquilo que a palavra nos revela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É essa palavra que dá direção para a gente. Essa palavra que mostra como nós devemos andar e como nós devemos viver até aquele glorioso dia onde o Senhor vai buscar a sua igreja. É por isso que nós não podemos ser enganados. É por isso que nós não podemos andar desatentos. É por isso que nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Precisamos viver, é uma frase que a gente usa sempre, que precisamos viver o nosso dia como se Jesus fosse voltar naquele dia. E se a gente viver o nosso dia como se Cristo fosse voltar naquele dia, a gente não vai ser pego desprevenido. E aí ele finaliza essa ideia falando sobre o soldado. É interessante que ele não usa as mesmas características, né, que ele usa em outro texto da palavra, quando ele fala, olha, precisamos revestir a couraça da fé, né, usar a couraça da fé. Ele está usando essa questão dos soldados, por quê? Porque o soldado ele está sempre atento, e precisa estar sempre atento, porque ele não pode ser pego desprevenido, principalmente quando ele está em guerra. E nós estamos em guerra o tempo inteiro. Nossa batalha não é contra o homem, nossa batalha é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. A gente precisa estar atento o tempo inteiro, preparado o tempo inteiro. O nosso inimigo não é de carne e osso. O nosso inimigo é espiritual. É um ser espiritual. E ele peleja contra nós para que nós percamos a fé, percamos a esperança e, muitas vezes, percamos a visão da volta do nosso Senhor. E aí a gente fica à vontade. Se Jesus voltasse hoje, como seria? Eu já falei isso aqui uma vez, algumas vezes, né? Mas tem sempre gente diferente. A gente tinha uma vizinha, quando a gente morava lá na Anjal. Uma vez eu perguntei assim para ela, e aí, como você está, tudo bem? Ela era, acho que era Assembleia de Deus. Eu falei, como você está? Como está a sua vida espiritual? Ela, eu acho que eu estou bem. Eu falei, se Jesus voltar hoje? Ela, se voltar hoje, não sei se eu vou, não. Eu falei, pô, então não está ruim. Não está bem, então está ruim. Está ruim. Se Jesus voltar hoje, eu preciso ter a certeza que eu vou, porque eu estou vivendo uma vida que Ele quer que eu viva. Eu não sou o santarrão, não sou a melhor pessoa, mas nós precisamos procurar ser como Jesus todos os dias. Todos os dias. Andar segundo o caminho que Ele preparou para nós e que Ele nos ensinou a andar. Não podemos ser diferentes disso. Esconda a palavra do Senhor no seu coração. É um modo da gente aguardar o Senhor na expectativa, na certeza que não vamos ser pegos desprevenidos. Em nome de Jesus. E por fim, Paulo diz que na volta do Senhor Jesus haverá um derramar da sua ira sobre os iníquos, mas salvação para os eleitos. Né? Paulo aqui, nesse finalzinho do texto, ele está falando sobre a segurança da salvação para quem está em Cristo Jesus. Não tem como quem está em Cristo Jesus não ser salvo. Não tem como. Há uma segurança
na salvação. Primeiro, ele diz que nós fomos designados. Nós não fomos designados para ira, né? Mas para salvação. Mas por que ele faz essa distinção? Né? Porque quando nós nascemos, e desde o nosso nascimento, né, a gente já está debaixo de ira. Porque a gente vem de uma semente pecaminosa em Adão. Contudo, né, apesar de estarmos debaixo de ira, veio graça sobre nós. E essa graça que nos alcançou, né, muda o jogo a nosso favor. Porque a gente deixa de ser designado para a ira no final dos tempos, mas fomos designados para salvação. O que Romanos vai dizer para nós? Romanos capítulo 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado semelhante à transgressão de Adão. Certo? Então, até aqueles que não pecaram semelhante a Adão estão debaixo de transgressão, estão debaixo da ira de Deus, o qual é a figura daquele que há de vir. Ele está falando de Jesus Cristo, né? Onde há a salvação. Por isso que ele usa primeiro designados, depois ele diz aquisição. Nós adquirimos a salvação em Cristo Jesus. Não foi mérito nosso, não é porque eu sou bonitinho, ou feinho, ou careca, ou barrigudo, ou barbudo. A gente não tem mérito nenhum nisso. Foi Ele que fez e é por causa dele. A segurança não está nos nossos méritos, a segurança está no sacrifício que Ele fez em nosso lugar, em nosso favor. Essa é a segurança da salvação para quem está em Cristo. É um dom de Deus. É um dom glorioso de Deus. E aí, ele vai falar em seguida, num outro texto, quando ele fala da aquisição, em Efésios, ele vai dizer, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, de 8 a 13. Aí ele vai dizer assim, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feituras sua, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, eres gentios na carne, chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí tem o mais. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto, por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Havia uma destinação de ira contra nós. Mas essa destinação de ira foi transformada em aquisição de salvação pelo sangue de Cristo Jesus, ao qual não pesa mais condenação sobre nós. Adquirimos a salvação. E isso é algo extraordinário. É algo que sacrifício humano não pode comprar. É algo que tudo que eu possa fazer para alcançar, como algumas religiões fazem, não vão me fazer chegar no céu. Porque todo o meu esforço de nada adianta. Aquilo que era preciso ser feito para que alcançássemos salvação, Jesus fez na cruz em nosso lugar. E aqui há algo extraordinário. A promessa de uma unidade em Cristo Jesus, que não pode ser quebrada. Não importa, o texto vai falar, ainda que estejamos vivos ou mortos, não importa. Essa aliança, essa promessa
não pode ser quebrada. E quando ele fala de morte aqui agora, né, ou dormindo ou acordado, né, ele fala, olha, a gente pode estar deitado dormindo, no sono. Se Jesus voltar, a gente vai. A gente pode estar acordado. Quando Jesus voltar, a gente vai. A gente pode estar literalmente morto. Quando Jesus voltar, a gente vai. Porque não tem nada que nos separe dessa unidade dele. Uma vez nele, estamos para sempre nele, é isso que nós cremos. E o que mostra, pastor, que nós estamos nele para sempre? Que essa graça que nos alcançou, o que mostra? É a vida que a gente vive, amados. É perseverar. Aqueles que são salvos para sempre perseveram em Cristo Jesus, vivendo uma vida digna de Cristo Jesus. Porque foi para isso que ele nos chamou, para viver uma vida digna dele, alcançados pela graça. E aí, amados, eu quero fazer algumas aplicações. Você crê que quando Cristo voltar, se estiver morto, não irá perder esse glorioso evento? A morte não é um fim em si mesmo para aqueles que estão em Cristo. Ele é Senhor de vivos e não de mortos, pois os faz ressuscitar. Jesus ele vai falar para Marta assim, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há esperança. Você tem aguardado com vigilância a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A sua volta é certa, porém em data incerta. Aqueles que estiverem vivendo a sua vida confiando na segurança do Estado, posições ou conquistas, serão surpreendidos com grande terror. Mas a igreja, aqueles que esperam com confiança e esperança a sua volta, não serão surpreendidos. Aqui vemos claramente a parábola das 10 virgens lá em Mateus 25. Né? É aguardar com vigilância. A gente lembra bem dessa passagem, dessa parábola. Havia 10 virgens e tinham 5 imprudentes, que não tinham azeite suficiente para esperar o noivo. Aí o azeite acabou. Foram pedir as outras 5. Me empresta um pouquinho do seu azeite, de jeito nenhum. O que é meu está guardado aqui, porque quando o noivo vier buscar, eu tenho que estar preparado, tenho que estar vigilante. Aí elas saíram para comprar azeite. O que aconteceu? O noivo chegou. Quem estava com azeite, quem estava vigilante, entrou nas bodas. Quem não estava, não adianta bater a porta depois não, amado. Você lembra da arca? Depois que a porta fechar, meu amado, quem fecha a porta e lacra é Deus. Depois que Deus lacrou a porta, pode bater à vontade, que não tem jeito. Precisamos viver nessa expectativa da volta de Jesus, esperando com confiança e vivendo em Cristo, com as nossas lamparinas cheias de azeite, para a glória do nome dele. Você crê que a salvação foi adquirida em Cristo Jesus e que nada pode nos separar dele? É graça. Não merecemos, mas Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 5,18. Feche seus olhos. Quero orar contigo. Nós vemos aqui, amados, e vivemos aqui o que Paulo fala para a comunidade dessas ideias a respeito da volta de Jesus Cristo. Como você tem vivido a sua vida? Qual a esperança que você tem? Eu não sei se você ainda vive longe dessa esperança ou se você já faz parte dela.
Mas eu quero te dizer que ainda há tempo. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, ainda há tempo. Ele te espera. Quando a trombeta tocar, quando os arautos, o arcanjo anunciar, não tem mais jeito. Mas enquanto as trombetas não tocam, enquanto o arcanjo não anuncia, ainda há um tempo para você. E você que está impenitente, Deus te convida para um novo tempo nele. Um tempo de santificação, de busca, um tempo de reconhecimento de quem Ele é, não em palavras, mas em vida com Ele. É um tempo para você. Deus te chama para um novo tempo. Ele está às portas. Eu quero fazer um convite. Se você entrou aqui nessa manhã e ainda não tomou uma decisão por Jesus, mas entendeu nessa manhã que você precisa estar nele para poder, mesmo que esteja morto, ouvir a trombeta tocar e se encontrar com ele nas alturas, e você entende que isso é importante para você, entende que Jesus é o único caminho, se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. É o seu tempo. Eu não insisto, e os irmãos sabem disso. Agora, você que precisa ter um concerto com Deus, é momento também de você se consertar com Ele. Deus tem nos chamado para um concerto. Ainda há tempo. A igreja não pode ser pega desprevenida, e não vai, porque aguardamos a volta do nosso Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Deus, operando no meio da sua igreja, que eu te clamo nessa manhã. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor declara através de Paulo que não estamos em trevas, mas estamos na luz. Eu te louvo porque a sua palavra diz que nós não vamos ser pegos de surpresa na sua volta, porque esperamos a volta do Senhor. E eu quero declarar que isso é uma realidade na vida da sua igreja. Eu quero declarar pela fé isso, porque vemos que essa realidade foi se perdendo no tempo, mas o Senhor tem nos chamado para retornarmos à expectativa da volta do Senhor a qualquer tempo, em qualquer momento. E nós precisamos de estar atentos. Nos ajude a vigiarmos. Em nome de Jesus, ó Deus. Opera em nossas vidas e nos ajude a permanecermos firmes no Senhor. Para a glória do Teu nome. Para que possamos, naquele glorioso dia, encontrarmos com o Senhor nas alturas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor?